No vídeo de hoje eu vou te ensinar quais são os 5 estágios financeiros e com certeza você está em um deles. Pessoal, talvez esse seja o vídeo mais importante do canal, porque se você entender bem o seu estágio financeiro e como você deve se comportar nele para ir para o estágio seguinte, você vai melhorar sua vida financeira muito rápido. Esse conhecimento me ajudou muito e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Então, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar a tela do meu computador para você poder ir acompanhando. E enquanto isso, eu vou comentando e falando com você sobre cada um desses estágios financeiros que eu tenho certeza que vai ajudar demais aí na tua evolução. Então, vamos para a tela do meu computador agora. O primeiro estágio financeiro é o do descontrole total. Nesse estágio, a pessoa não tem controle nenhum sobre as suas dívidas, sobre o fluxo financeiro. Aqui ele não tem ideia para onde vai o dinheiro. Esse é um estágio que leva ao desespero. Por quê? A pessoa começa a ver a sua vida financeira totalmente bagunçada, totalmente desorganizada e ela não sabe por onde começar a organizar. Normalmente as pessoas que estão nesse estágio começam a pegar empréstimo para poder tentar quitar as dívidas, só que como ela não reorganiza os seus hábitos financeiros, pegar empréstimo para pagar as dívidas não vai funcionar. Como sair desse estágio financeiro? Primeiro, saiba exatamente quanto você está devendo e trace um plano para pagar. Pessoal, isso aqui parece simples, mas não é. É necessário anotar cada uma das suas dívidas. Se você quer sair do estágio do descontrole total, você tem que anotar cada uma das suas dívidas numa planilha, num lugar que você tenha controle, e você dali elaborar um plano para poder começar a pagar isso. E aí você começa imediatamente a parar de gastar no automático, porque quando você começa a anotar, você já começa a ter um pouco de noção e controle. Perceba, nós estamos no estágio de descontrole. Então, para sair desse estágio, é necessário ter um controle. E aí tem que anotar os gastos e anotar as entradas, quanto que você recebe. E aqui também passa um pouco pelo seu controle emocional. Pessoas que estão no descontrole total, a maioria delas tem a característica de ter um descontrole emocional. E esse descontrole se reflete na vida financeira. Então, é hora da pessoa estabelecer um orçamento básico, quanto entra, quanto sai, onde eu posso cortar. Quando você anota todas as suas dívidas, quando você anota quanto você recebe, você vai saber exatamente o que você pode cortar, o que é desnecessário. Então, tudo aquilo que não é necessário, que não é o básico para você se manter, você começa a cortar. E a gente sabe que isso é por um tempo, né? Então, você vai cortar algumas regalias que você tem por um tempo, até você sair desse estágio de descontrole total. E também é necessário evitar ao máximo o uso do cartão de crédito e fazer novas dívidas. É necessário evitar ao máximo, porque se você fizer isso, os juros de cartão de crédito são os mais altos. Então, vai acabar caindo no descontrole. Os juros do cartão de crédito são os juros compostos contra você. E você nunca vai querer ter os juros compostos com o seu adversário, porque dói muito, ele bate doído. Então, siga esses passos. Se você está nesse estágio, se você está se identificando nesse estágio, siga esses passos, avalie bem o que você pode controlar para você sair desse estágio. Pessoal, muitas vezes as pessoas não querem anotar porque não querem enfrentar. Se você está diante de uma situação financeira como essa, de descontrole total, não é a hora de você falar assim, não quero nem ver isso, não quero nem ver essa fatura. Não, tem que enfrentar de frente. Então, para sair desse estágio, você tem que encarar de frente esse gigante. Você tem que olhar para ele com racionalidade e sem essa questão de emoção. Aí você olha, mas eu estou devendo muito, eu queria comprar um carro, eu queria comprar uma casa. Não é hora disso. É hora de você encarar de frente esse gigante que é essa dívida para poder você sair dessa. O que não se deve fazer nesse estágio, pessoal? Gente, vale muito o like. Por favor, dê o like aí. Essa aula está completa, a gente está só no primeiro estágio. Olha o quanto que a gente está entregando aí com esse material para você, tá? Que eu mesmo elaborei, tá? Estudei muito e elaborei esse material para poder te ajudar.
Então, aqui, ó, o que não se deve fazer nesse estágio? Não tente resolver tudo pegando um empréstimo sem planejamento. Isso só vai piorar a sua situação e vai piorar muito. Outra coisa, eu acabei de falar aqui, não ignore suas contas. Fingir que elas não existem não vai fazer as cobranças pararem. E tem uma outra coisa aqui, é normal as pessoas que estão no descontrole total ter o nome com restrição. Eu não digo nome sujo, eu digo nome com restrição. Pessoal, o nome com restrição é uma proteção tanto para você, para não fazer novas dívidas que você não pode pagar, porque é muito lógico. Se você não quitou aquela dívida, por que você vai fazer outra? Então, essa restrição no crédito é muito óbvia. Além disso, também é uma proteção para aquelas pessoas com quem você quer fazer negócios, porque a pessoa vai ver que você já teve uma dívida que você não pagou. Você aí confiaria de fazer negócios com pessoas que têm dívidas que não foi paga, não foram pagas? Você gostaria de fazer negócio com pessoas assim? Então, o nome com restrição é uma proteção tanto para você quanto para o mercado. Então, cuidado com esse negócio. Ah, não, eu quero comprar um carro, então vou pagar aqui, eu vou renegociar essa dívida, vou pagar uns R$ 100 só para sair meu nome de restrição e depois eu compro o que eu quero, depois deixa voltar lá a dívida. Não faça isso. Seja responsável, tenha compromisso. Servo de Deus tem compromisso com as suas finanças. Vamos lá para o próximo estágio que eu quero te apresentar. Estágio pagando dívidas ou em recuperação financeira. É um estágio, como o próprio nome diz, de recuperação. Aqui a pessoa já saiu do descontrole total, ela sabe exatamente quanto ela ganha, ela sabe exatamente quanto ela deve, mas ainda está nesse processo. Ou seja, para quem tinha os hábitos de descontrole e está nesse ponto, é necessário ligar o sinal de alerta. Porque se você não estiver atento, você volta para o descontrole total. E isso é o que eu estou falando, passa muito pelo emocional. Às vezes a pessoa passou por uma grande decepção, é um relacionamento que terminou e tal, ela estava nesse estágio aqui, pagando as dívidas, em recuperação financeira, já estava começando a ver as coisas ficando no azul, e aí teve essa decepção. Aí ela quer fazer uma grande compra, vou no shopping, vou usar o cartão porque eu estou muito triste, eu preciso melhorar e eu gosto de comprar para ficar bem. Aí, meu amigo, vai voltar para o descontrole total. Então, esse estágio, apesar de ser um avanço, é um estágio em que você está em recuperação e precisa ter cuidado. Aqui a pessoa, conforme eu falei, tem dívidas, mas elas estão sob controle. Então você já preparou um plano para pagar as dívidas, quitar as dívidas, está quitando as mais caras com juros maiores, né? E já sabe mais ou menos quando é que vai estar livre das dívidas. Então esse estágio é muito bom, porque a pessoa já tem uma dimensão, poxa, a partir de tal ano ou a partir de tal mês eu vou estar livre das dívidas e vou poder fazer tal coisa, vai sobrar dinheiro para fazer tal coisa. Então a pessoa ali, ela já sente que é totalmente necessário se organizar financeiramente. O que fazer para sair desse estágio? Está aqui, ó. Priorize pagar as dívidas mais caras ou com juros mais altos primeiro, como cartão de crédito e cheque especial. A gente sabe que tem dívidas que não tem como adiar, né? Como conta de luz, conta de água, compra para dentro de casa. Essas coisas não tem como adiar. Tudo você vai encaixando na medida do possível. Se for possível, pague primeiro as dívidas mais altas com mais juros e, além de pagar as dívidas com cartão de crédito, evite ao máximo usar o cartão de crédito, porque você está no momento que não é aconselhável para você usar nem cartão de crédito e nem cheque especial. Outro passo que você precisa dar é negocie taxas e prazos com os credores sempre que possível. Então, esteja fazendo ofertas aos bancos, oferta de quitação, oferta de possibilidade de reduzir juros, reduzir taxas. Isso é algo que você pode fazer. O banco liga para você direto, mas você também pode ligar para o banco e oferecer. Às vezes a pessoa, às vezes o banco dá uma margem ali de negociação e a pessoa que vai te atender, se ela tiver esse poder de negociação, ela vai aceitar a redução das taxas e juros, enfim. Não é comum, mas pode acontecer com você. O banco pode te oferecer essa facilidade dependendo do tempo e dependendo do valor da dívida que você tem lá no banco. E mantenha um orçamento fixo e evite gastos por impulso. Isso aqui em toda fase. Em toda fase você tem que evitar gastos por impulso. Eu acrescentaria
Eu lembrei agora também, todos esses estágios que eu estou falando, é bom acrescentar a possibilidade de fazer renda extra. Se você tem a oportunidade de fazer renda extra, eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar a sair de um estágio para o outro mais rápido. Vamos supor que você consiga fazer R$ 1.000 de renda extra por mês. Ah, não consigo fazer. Tá? O valor que você conseguir, você já pode usar para ir quitando suas dívidas. Aí depois que você quitar as dívidas, eu duvido que você vai querer parar de fazer aquela renda extra, dependendo do esforço que você está tendo para fazer, porque está entrando um valor maior e agora que você estava pagando, quitando, agora você vai poder começar a juntar. Então essa é a forma de sair desse estágio também, gerando mais renda, né, aumentando suas fontes de renda. O que não se deve fazer nesse estágio? Não caia na tentação de novas compras grandes, como carro ou imóvel. Pessoal, é muito comum a pessoa estar vendo que está melhorando a situação. Ah, eu tinha 10 dívidas, agora eu tenho 3. Aí ela já quer fazer uma outra dívida grande, sendo que não terminou de pagar as outras 3. Ao invés de você fazer uma dívida grande maior, use esse recurso para poder terminar de pagar, quitar aquelas dívidas que você ainda tem, se for possível. E aí, depois disso que você tiver na Azul, ao invés de você já ir comprando um carro ou imóvel, avalie fazer um plano também para essa compra. Assim como você fez um plano para poder sair do vermelho, você também pode fazer um plano para poder adquirir outros bens. Então não vá comprando imóvel assim do nada, sem incluir no seu orçamento que vai ter um gasto mensal com combustível, que vai ter um gasto de IPVA anual, que vai ter um gasto de manutenção, dependendo do carro que você comprar, vai ter mais manutenção ou menos. Então, avalie a possibilidade de você também traçar um plano para fazer essa compra, juntando um dinheiro por mês, que aí você vai pagar menos juros do que se você sair e simplesmente financiar um carro sem dar nada de entrada ou sem ter parte do valor. Não relaxe ao ver que a dívida está diminuindo, mas mantenha a disciplina até quitá-la totalmente. Então é assim que você sai desse estágio e esses posicionamentos aqui é o que você não deve fazer quando você está no estágio de pagando dívidas ou recuperação financeira. Próximo estágio, e é um estágio assim já muito legal, que se você alcançar, a maioria dos brasileiros não estão nesse estágio. A maioria dos brasileiros, 76% das famílias brasileiras, conforme uma pesquisa de dezembro de 2024, diz que 76% das famílias brasileiras estão completamente endividadas. Então, quando você chega no estágio de organização financeira, em que você não tem mais nenhuma dívida, o que você tem é o seu custo mensal ali, conta de água, conta de luz, escola de filhos, plano de saúde, isso aí, quando você tem tudo isso controlado, você recebe mais do que gasta. Então, você está no estágio de organização financeira. Daqui é um estágio em que você já tem uma certa estabilidade, né? A pessoa já conseguiu pagar todas as suas dívidas, conforme eu falei, e agora tem um fluxo de caixa equilibrado. O saldo cobre todas as despesas e aí já tem uma reserva financeira inicial, ela já não precisa se preocupar com o básico. Essa reserva financeira inicial diz respeito a um dinheiro que você junta e serve para uma emergência. Então, por exemplo, uma geladeira sua estragou. Vamos supor que hoje, para comprar uma boa geladeira, custa de 4.500 a 5.000 reais. E é importante você ter esse dinheiro, esse valor que dê para cobrir essas despesas, guardado, né? Numa caixinha aí do Nubank. Não estou fazendo propaganda do Nubank, mas é um dos lugares onde você pode guardar e vai render um pouquinho para você. Então, você ter uma reserva financeira de alta liquidez, você consegue acessar muito fácil, é uma boa opção para quem está nesse estágio de organização financeira. Então, depois que você saiu da recuperação, pagou as dívidas, está na organização financeira, é hora de construir uma reserva financeira inicial para você não ter preocupações com emergências básicas. Como fazer para sair desse estágio? Apesar de ser um bom estágio, esse não é o estágio que a gente quer viver. A gente quer passar para o próximo nível. Então, comece a criar um fundo de emergência, conforme a gente já falou aqui, com pelo menos 6 meses de despesas. Se você tem uma reserva que dá para pagar 6 meses de despesas básicas suas, você está protegido contra determinadas emergências, como ficar sem emprego,
né? Como algo que estragou na sua casa e tal. Quando você tem esses 6 meses de despesas guardados, você tem essa possibilidade de ficar tranquilo em relação a essas coisas, porque você tem valor para poder pagar ou se manter caso algo aconteça, né? Aprenda sobre investimentos para que seu dinheiro comece a trabalhar para você e mantenha hábitos saudáveis de consumo e planejamento. Pessoal, é muito fácil com tanto de propaganda que a gente tem, com tanto de pessoas consumistas que tem do nosso lado, que não tem bons hábitos financeiros, é muito fácil a gente recair e voltar para velhas práticas que acabam com a nossa vida financeira. Então, uma vez que você alcançou esse nível, uma vez que você alcançou essa posição de organização financeira, cuidado para que os hábitos antigos não voltem. A mentalidade antiga não pode voltar, senão você também vai voltar numa posição financeira complicada. Então perceba que vai muito da mentalidade, vai muito de bons hábitos e de esforço também da pessoa para poder sair de um estágio vermelho para ir para um estágio como esse de organização financeira. Mas aqui não é o fim, né? O que não se deve fazer nesse estágio, não gaste todo o dinheiro extra sem um propósito. Não vá para uma festa, oh, hoje é tudo por minha conta, hein? Vou pagar de todo mundo. Aí a conta deu 15 mil reais, era a sua reserva que você tinha. Não deixe o dinheiro parado sem render, senão você vai estar perdendo dinheiro, porque o 15 mil que vale hoje já não é mais 15 mil daqui 8 meses. Então, se você coloca num lugar, como eu falei, caixinha do Nubank, uma conta do Mercado Pago que vai rendendo, isso vai fazer seu patrimônio crescer. Próximo estágio. Pessoal, vá colocando aqui nos comentários o estágio que você está, se você está sendo bom para você, está servindo, está te esclarecendo, vai colocando aí o estágio que você está, porque isso vai me dando um feedback muito bom, tá? Próximo estágio é o estágio de acúmulo ou crescimento financeiro. O dinheiro aqui não serve apenas para pagar contas, mas para gerar mais dinheiro. Aqui a pessoa já tem um fundo de emergência sólido e começa a investir de forma mais estruturada. Esse é um estágio muito bom, que menos de 5% da população brasileira está. Nesse ponto aqui, você já está pronto para amadurecer a ideia de investimentos a longo prazo. Você já começa a pensar em geração de renda, já começa a pensar em dividendos, né? Nosso Brasil aqui, o país em que muitas pessoas estão só preocupadas com dívida, e você, quando está nesse estágio, está preocupado com geração de renda, está preocupado em investir esse dinheiro, pegar talvez construir uma casa para alugar, comprar um imóvel para alugar, você já está nesse nível aqui, né, de geração de receita, geração de riqueza. Como sair desse estágio? Apesar de ser um estágio muito bom, também não é o que a gente pode alcançar ao final. Você tem como passar para um estágio superior a esse. Então, como sair desse estágio? Diversifique seus investimentos para aumentar sua segurança financeira. Comece a pensar em objetivos financeiros de longo prazo, como aposentadoria, independência financeira, e procure fontes de renda extra. Isso aqui, pessoal, eu falei que, apesar de eu ter colocado aqui nesse ponto, eu acredito que em todos os estágios financeiros, a renda extra é a melhor opção para poder acelerar esse processo de saída desse estágio, né? E fazer investimentos mais robustos aqui são opções de como sair desse estágio. Agora, o que eu não devo fazer nesse estágio? Não aposte em investimentos arriscados sem conhecimento. Não é qualquer pessoa que fica rica com investimento. Então, tem muita gente que assiste vídeos na internet e ouve determinado influencer na área de finanças falar sobre um investimento que ele está fazendo, a pessoa acha que é para ela também. Então, não queira fazer investimentos arriscados sem ter o conhecimento necessário. Se você está nesse estágio de acúmulo, de crescimento, de potencial, você pode pagar um bom curso de educação financeira para que você adquira o conhecimento necessário para poder você fazer bons investimentos. Tá? Não aumente seu padrão de vida de forma impulsiva, comprometendo sua estabilidade. Pessoal, riqueza não é para se mostrar. Riqueza não é para ficar ostentando. Riqueza é para sua segurança, é para o bem-estar da sua família, dos seus filhos. Então, é para desfrutar com sabedoria. Em todos os estágios você vai ver que tem que ter sabedoria. E o que eu vou te falar é que uma pessoa que ganha 50 mil reais pode muito bem estar no estágio de descontrole total. Não é porque você ganha muito que você acha que já está no estágio de acúmulo crescimento.
porque você pode ganhar muito, mas também ter péssimos hábitos, estar gastando tudo, está num estágio de descontrole total e você vai ter que rever para sair de lá, porque senão a conta chega. Quem não controla suas finanças vai ser pego de surpresa com um bolo de conta, com um bolo de dívida e vai olhar e vai achar impossível de poder sair disso. Eu falo e repito, organização financeira evita desperdícios. Onde há desorganização, sempre haverá muito desperdício. Próximo estágio financeiro, que eu acho que é o que todo mundo está querendo saber, é isso aqui, ó. Liberdade financeira. Esse é o estágio premium, o estágio que menos de 1% da população brasileira está. É o estágio dos sonhos. Aqui você tem liberdade de tempo, alto poder de decisão e muita abundância financeira. Aqui você tem investimentos que geram renda suficiente para cobrir seus custos de vida. Então, quando você tem renda passiva, renda sem trabalhar, suficiente para cobrir seus custos de vida, você tem a opção do que você vai trabalhar, você tem a opção do que você vai fazer. Você já não trabalha para viver, você trabalha por um outro propósito. Né? Então, o trabalho se torna opcional e o dinheiro trabalha por você. Aqui, os juros compostos estão ao seu pleno favor. Como se manter nesse estágio? Como a gente acredita que esse é o estágio, é o mais alto patamar, nesse estágio você não vai passar para outro, você vai tentar se manter nesse estágio. Né? Então, continue investindo com inteligência para garantir crescimento e proteção do seu patrimônio, mantenha um estilo de vida sustentável, sem exageros, e use sua liberdade financeira para construir um legado e ajudar outras pessoas. Quando você ajuda outras pessoas, você também recebe por isso. Esse estágio financeiro aqui é muito bom, porque você pode ajudar muitas pessoas. O que não se deve fazer nesse estágio, não relaxe completamente, não pare de estudar sobre finanças, não caia no erro de achar que o dinheiro é infinito significa gastos sem limites. Nenhum dinheiro é infinito. Então, cuidado para não ir caindo de estágio. O fato de você ter alcançado um estágio não quer dizer que você vai permanecer ali. Você pode muito bem regredir, dependendo dos seus hábitos financeiros. Bom, então, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Eu preparei com todo carinho essa aula financeira. E eu queria que você colocasse aqui nos comentários o estágio financeiro que você está, se você entendeu o que você tem que fazer para poder sair desse estágio e ir para o próximo nível. Tá bom, pessoal? Deixa o like aqui nesse vídeo, comenta aí, compartilha com quem você acha que precisa dessa aula e vamos juntos, vamos avançar, é só o começo.